Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Hoje tem Mengão, hein? Flamengo e Estudiantes. O Flamengo enfrenta o Estudiantes na Argentina, precisa de um empate. Já está classificado para a semifinal da Copa Libertadores da América. Vamos analisar aqui a Renata Fã, o Cicinho, o Ronaldão e os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando aí sobre essa partida e os palpites. Vamos aqui dar o palpite para essa partida e a provável escalação do Flamengo. Chega aqui, daquela moral, explode o dedo do like. Vamos bater juntos uma meta aí de 3.000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Coloca nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite para a partida de hoje. Créditos, canal Jogo Aberto e ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Para ser titular, um provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro formando a linha defensiva, Jorginho ou De La Cruz, Saul e Arrascaeta no meio de campo e no ataque, Plata, Samuel Lino e Pedro. Já o técnico Eduardo Domingues tem feito mistério. O Estudiantes pode ir a campo com Muslera no gol, Gomes, Rodrigues, Núñez, Azarmendia, Amon-Daraim, Ascaciba e Medina no meio de campo. E na frente, Thiago Palacios, Facundo Farias y Carrillo. Bueno, tenemos que ser un equipo maduro, pero sobre todo ser nosotros. No nos puede distraer el ambiente, no nos puede distraer el tipo de juego que pueda hacer el rival. Tenemos que saber a lo que vamos a ir a intentar ganar el partido con nuestras armas, haciendo las cosas que sabemos y hacemos muy bien, y en Libertadores, como en Champions, en cualquier tipo de competición que sea eliminatoria, cualquier detalle es muy importante y tenemos que estar muy concentrados para que no nos pase factura. O jogo do Flamengo aqui no Maracanã, diante do Estudiantes, começou parecendo um passeio. Um gol de segundos do Pedro, logo o Varela já fez o segundo da partida. E a goleada não chegou, a confusão com Plata, o Estudiantes no final conseguiu esse golzinho. E aí o resultado ficou mais apertado. Mas o Flamengo tem time para, inclusive, vencer na Argentina, Ronaldão. E o Flamengo pode entrar no meu coraçãozinho também eternamente, porque vou te falar, acho que pra essa é o próximo adversário agora, no final de semana, hein, Itaquera? Então, espero que ele venha todo desfalcado, com os jogadores juvenil, aquela coisa toda, pra não... Por isso que eu tô falando aqui dessa alegria de ver o Flamengo, porque o Flamengo, ele pode desbancar muita gente nessa competição aí. Porque tá dito aí que conversando com o Cicinho aqui fora, ele falou, o Flamengo pode não passar dessa fase. Eu espero que passe. Mas você e chegou vá a pensar, forte. só de leve, que se por um acaso o São Paulo passar pela LDU e enfrentar o Palmeiras, que um paulista já estará na final? Não, eu tô viajando aí, se passar, tá 2-0 pro adversário e o São Paulo passar, aí é viagem só de ida pra lua. Ô, louco. Porque não tem como. Aí é sonho que só o Cicinho vai viver. Esse sonho, só o Cicinho. Agora, o pesadelo. Agora, o Flamengo é o Flamengo, é o Mengão, é o da galera. Eu tô com vocês aí. É passar o trator. Porque vocês têm time, vocês têm torcida, vocês têm tudo aí, pô. Não é possível. E o Felipe, esse menino, rejeitou uma proposta do Fenerbahçe. Fenerbahçe. Então, é o treinador da moda. Você é o cara. E tem que mexer nesse time, hein? Agora, o Plata vai estar em campo. O Jorginho é o grande nome celebrado, a volta dele que está com a delegação. O menino lá pela esquerda, lá como é que é o nome? O Lino. Que é o Liso. Samuel Liso. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não gosto de lembrar o que o Flamengo já fez na Libertadores. Machucou algumas equipes. Não, e machucou o Corinthians quando jogou em casa lá também. Mas tudo bem, isso aí passou. Não tá mais no meu coração. Então agora o Flamengo é do povo. Flamengo é do povo e quando que ele não foi do povo? Flamengo é do povo. É do povo. E o Corinthians também é do povo. Então, eu não tô com essa confiança com o Flamengo assim, vai ser o time do povo se encontrando na arena do povo. Olha, tem uma vozinha bem distante aqui no Jogo Aberto dizendo que tudo isso que o Ronaldo falou, Edu, é pra resumir
que a salvação da lavoura é o Flamengo. Claro. Você acha que não? Do jogo aberto. O Ronaldo já pensa lá na frente. É igual ele tá falando do Bahia lá, que foi expulso o jogador. Eu nem tava pensando no Bahia no final de semana. Ele já tá pensando, de repente, numa final que pode acontecer Palmeiras e Flamengo. Mas, ó, jogo duro mas que hoje, estão expulsando, estão ajudando o Palmeiras, estão expulsando o menino sem nada. Não. É pênalti e expulsão. Expulsão e pênalti. Que é isso? Jogo duro pro Flamengo. Apesar de o Flamengo ser melhor, Renata, o Flamengo é infinitamente melhor. Mas só que o futebol já nos proporcionou várias situações de que um time, de repente, não tão qualificado possa vencer um time qualificado. Então, acho que a responsabilidade, pés no chão, esse negócio da torcida aí à noite lá, de foguetório, isso não resolve nada. Isso os jogadores dão risada, entendeu? Então, eu acho que o Flamengo é favorito, mas eu acredito que não passe, não. Olha, eu vou passar pro São Paulo, mas Cicinho não falou do Flamengo ainda. Cicinho, só pra gente arrematar, pra você o Flamengo hoje sai classificado? Renata, analisando o Flamengo, ele não tem um time, ele tem dois, né? Então dá para ganhar muito bem do Estudiantes, mas não acredito que vai encontrar facilidade. Então o Flamengo tem que ter muita cabeça no lugar para poder implantar seu ritmo de jogo e ganhar. Por time, eu acredito que o Flamengo classifica, mas... Mas o quê? Mais o quê? Por isso, nós temos que começar os palpites. Mas não será pelo jogo do São Paulo, e sim por Estudiantes e Flamengo. Jogo lá na Argentina. Edu Dracena. Renata, eu vou com o mesmo do Everton, 2-1 e o Flamengo perde nos pênaltis. Chico Garcia. Ontem o Palmeiras deu uma prova, né, superando um obstáculo. Hoje é a vez do Flamengo, que não vai ser fácil. Pra mim é 1-1 esse jogo, do Flamengo passa. Sgarbi. Arbitragem, Flamengo. Os caras vão tentar a todo custo tirar um brasileiro. Minha impressão é essa. Eu acho que vai ser 1-0 Estudiantes e nos pênaltis da Flamengo. Ai! Cicinho. Muito grosso, 2-0 Mengão. Eita. Marco Aurélio Cunha. 2-1 Flamengo, se a arbitragem deixar. Ronaldão. 3-1 Flamengo. Uia. Eu vou de 2-0 também, Flamengo. Hoje tem mais também de Libertadores com o Flamengo, e aí é aquilo que o Jailson adora, o Felipe Mota também, experiência de Libertadores. É foguetório no hotel, é pressão, olha lá, ó, é o Mengão malvado já invadindo também Buenos Aires, tudo pela sobrevivência do meme, Jailson. O meme com Pedro Henrique Torre passa por hoje e nada pode interromper Libertadores, Brasileiro e Carioca, tá bom, Felipe? Ah, valeu, Brunão. Será que vem meme novo? Será que vem... Vamos lá. A gente vai falar muito do Flamengo, mas vamos aproveitar que a torcida rubro-negra já tá se preparando, já tá naquela concentração, é hoje, no estádio Uno, contra Estudiantes. Tô aqui com o Jorge. E aí? Antes de mais nada, obrigado aqui por parar pra conversar com a gente. Tudo tranquilo ou não é bem por aí? O coração tá batendo mais forte? Tudo tranquilo, né? Nós já estamos pensando na final contra o Palmeiras. Ô, louco! Esse ano a Libertadores vai ser nossa. O Estudiante, temos que respeitar um bom time, mas só conseguiu jogar quando saiu um jogador a menos aí que o juiz ajudou eles, né? Mas a gente aqui vai fazer 3-0, o Jorginho tá voltando, o Alexandre tá voltando, o time tá completo, focado, time experiente. A gente não tem o que temer deles, não. Eles que tem que temer a gente. Manda aí uma, Gerson. E pra você, Pedro ou Bruno Henrique? O Pedro tá na melhor fase, é o futuro jogador da seleção brasileira, né? Tem todas as chances de voltar a brilhar. Bruno Henrique, com todas as coisas que ele já fez pelo Flamengo, é um grande ídolo nosso, mas nesse momento tá com problema extra-campo, não tá 100% concentrado, mesmo estando no time. Eu prefiro hoje o Pedro, sendo que o Bruno Henrique também ajuda bastante, mas o Pedro, para mim, hoje merece ter mais minutos, mais continuidade, já que é um atacante que sempre traz alegria para o Flamengo. O que é engraçado, né, Bruno? O torcedor que a gente entrevista antes do jogo, tem o torcedor com aquele perfil mais fanfarrão e tal, e tem o profissional. O Jorge parece jogador falando, né? Viemos aqui em busca dos 3 pontos e tal. Pra gente terminar, arbitragem, te preocupa hoje? Não, quando o time é bom, né, a arbitragem, você viu que em 10 minutos nós fizemos 2 gols lá e o árbitro não conseguiu nem atrapalhar isso. É só não perder os gols que o Pedro não conseguiu encaixar, que a arbitragem pode tentar, que a gente sabe que o Flamengo tem
o melhor elenco da América do Sul. E quem tem que temer a gente só é os porcos, só os Palmeiras que tem que temer a gente, entendeu? Olha só! Não tem pra ninguém, tem pra ninguém. Palmeiras já está na cabeça do Flamengo, já alugou, já alugou o triplex. O André vai ajudar a gente. Eita, nós! Ô Jorge, obrigado aqui por falar com a gente do Jorjão. A gente vai acionar o Jorginho, o jogador do Flamengo que está na expectativa. Perdeu os últimos jogos, um edema na coxa esquerda. Será que volta? Será que não volta? Vamos ouvir o Jorginho. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora, mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente, obviamente, quer ir para ganhar. Ele deu? Jorginho, jogador do Flamengo, estamos por aqui, Bruno, para falar do Jorginho, o impacto dele, joga, não joga, esse clima por aqui, mas eu devolvo para você para controlar aqui o nosso debate. A torcida tá confiante, já o Jailson vai pro estádio, eu vou um pouco mais tarde, tem muito rubro-negro por aqui confiante no resultado nessa noite, Bruno. E isso é tão legal, né, porque a gente tá vendo os números do Jorginho primeiro, né, que é uma peça importante como o Felipe e o Jailson destacavam. Então, com o Jorginho, o aproveitamento foi de quase 80% em 15 jogos em 6 jogos caiu para 60%. Aí a média de gols marcados também diminui um pouquinho e a média de gols sofridos aumenta. Não, eu tava vendo assim, né, como acho que acima de tudo da característica do torcedor e do local. Porque se pegar o torcedor do São Paulo, ele tá com esperança, o palmeirense estava, não, vamos ver o que vai acontecer. O atleticano já estava assim, vai ser eliminado e vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? O mineiro é assim. E o carioca já tô pensando na final. Pois é. Como é um mais otimista, mais alegre, né? Isso acho que é muito da característica local aí de cada torcedor. Silas, quando a gente começou a conversar sobre esse jogo e quando os dois entraram ali, o Felipe e o Jailson, a primeira coisa que você perguntou foi assim, como é que tá o Jorginho? Sim. Passa por ele essa classificação, você entende? Muda tanto o Flamengo com e sem o Jorginho, Silas? Fazia tempo, né, desde a dupla Arão e Gerson, que o Flamengo não tinha uma dupla tão entrosada, né? O Saul e o Jorginho, assim, marcação, construção, equilíbrio, a tranquilidade que eles dão para o time é impressionante. Então, assim, o Jorginho é um craque, chegou, assumiu a posição e não tem o que falar. O Flamengo depende, para mim, muito do Jorginho, do meio para trás principalmente, e do Arrascaeta do meio para frente, que são os caras que fazem a coisa acontecer. Agora, hoje, tecnicamente, esquece, o Flamengo é muito superior, já demonstrou isso. Se o Pedro faz o terceiro gol, 3-0, não tinha chance nenhuma para o Estudiantes. O Jorjão lá falou. A eliminatória estava definida, mas o elemento que o Vitor Roque, acho que ele e o Lucas Evangelista falaram na entrevista, que é o do emocional. O Estudiantes sabe que na bola não ganha do Flamengo, até pela desvantagem que tem. Mas com o elemento do emocional, jogando em casa, com a torcida, vamos ver a arbitragem, porque se bateu muito nessa tecla, então vamos ver como que o árbitro, o trio, né, vai reagir a essa bronca do Boto lá, dirigente do Flamengo, mas na bola não tem, na bola o Flamengo é superior. Em todos os setores, né? Sim. Em todos os setores, assim, a gente, enfim, questionou o Rossi em alguns momentos, saída de bola, enfim, mas do goleiro ao atacante, com os laterais, a dupla de zaga, talvez a mais hoje, que apresenta os melhores números, né, do Brasil, falando sobre o Léo Pereira e o Léo Ortiz, o meio de campo, e é curioso porque o Nico, o De La Cruz, ele volta nesse momento e volta bem, mas com o Jorginho à disposição, é Jorginho e Saul, assim, não tem para onde correr mesmo. E é curioso também porque eu lembro que quando o Flamengo estava interessado no Jorginho e de fato as coisas foram acontecendo, a gente falava muito sobre, mas no Arsenal já faz um tempo, né? Mas
Mas tecnicamente é muito Sobra. acima da média. Como é o muito caso do acima. Saúl também. Muito acima da média, exatamente. E a saída do Pedro e do Arrascaeta no jogo passado, para mim, foi um erro do Felipe. Ele Da saída do time titular. Não, ele tirou durante o jogo, do jogo as do substituições, primeiro jogo. as substituições. Aham. Porque ele poderia, com Arrascaeta e Pedro, definir o jogo no Maracanã já. Então, eu acho que, para mim, só esse senão na questão do jogo da ida. Né? Ô, Felipe e Jailson, essa questão extra-campo, como é avaliada por aí? Porque aí no primeiro jogo, né, no primeiro jogo aqui no Brasil, foi muito polêmica a arbitragem, depois teve o cartão que foi também anulado, o jogo de ontem no Allianz... Só o cartão, tempo... né, Bruno? O gol não, né? O gol do Estudiantes não foi anulado, só o cartão. Ontem no Allianz a arbitragem foi muito confusa também, não foi, Ciro? Muito perdido. E agora o ambiente é aí, né? É na casa de quem, vamos falar a verdade, de quem quer tumultuar o negócio. Como isso é discutido por aí, o Felipe, Jailson? Olha, Bruno, é interessante porque nós, né, da ESPN como um todo, a gente faz esse tipo de cobertura já há um bom tempo. E o assunto arbitragem, desde a introdução do VAR, por mais que a gente questione o VAR, a questão sobre erros escandalosos, ela deixou de fazer parte da discussão prévia. Eu nem gosto de falar sobre isso, mas é curioso, de todas as últimas coberturas de 3, 4 anos para cá, essa é a primeira que o assunto arbitragem está na nossa pauta de cobertura. A gente sente até... Quando a gente estava esperando para entrar aqui em La Plata, muita gente passava por nós, hoje vai dar Estudiantes... Até torcedor, o time que está trabalhando com a gente é um time da ESPN Argentina, eles falaram com a gente de arbitragem, então é curioso, né? Porque esse assunto arbitragem, ele tinha, óbvio que o erro posterior, a gente debate e tudo mais, mas essa coisa prévia de, não sei não, e a gente viu ontem junto, a gente tava jantando o jogo do Palmeiras, a gente falava, fica aquela sensação de, para não ter problema, precisa realmente ganhar de forma categórica, se impor muito, para não deixar essa brecha. Eu queria que você falasse do tema. Então, Mota, Bruno, Mari P, Silas, amigos, fãs de esporte. A questão aqui que está sendo bem levantada foi a anulação, né? Do cartão do Plata, o Plata podendo jogar. Isso daqui o pessoal também falou, não gostaram, acharam ali uma intervenção. Eles esqueceram completamente tudo que foi acontecendo, né? Minando ali, picotando o jogo ali durante 90 minutos. E aí também levantaram a questão da uma entrada anterior do Plata. Então, assim, aqui eles estão questionando também, isso que é o ponto importante, também a arbitragem, não por favorecimento. Eles acharam escandaloso que revogaram ali o cartão do Plata, que o Plata vai ter condição de jogo. E na relação de ontem, foi basicamente o que a gente falou, né? Ontem, em relação à arbitragem de River Plate e Palmeiras, eu também achei bastante tendenciosa, achei bem complicada a arbitragem do jogo de ontem. Mas aqui, assim, os torcedores do River, que é a grande maioria aqui, né? A gente pode falar, a gente conversou com alguns torcedores assim, vendo, era mais assim, o River tentou. River tentou, mas sabia que na bola era complicado, não teve tanta reclamação de ontem, até porque a de ontem também, né, estava favorecendo o River e não o Palmeiras. Então, assim, em relação à arbitragem, é mais a revolta deles em relação ao Plata. Não o que aconteceu, né, durante o jogo, mas sim do Plata ter condições de jogar. A sensação que a gente tem, Bruno, claro, tomara, não aconteça nada, mas de um jogo muito tenso sim. E aí até, independentemente a arbitragem, né, eu quando vim para La Plata fica mais ou menos 1 hora, peguei trânsito em Buenos Aires, vim conversando com o motorista, assim, o motorista não é torcedor do Estudiantes, ele é do Tigre, mas assim, adorava futebol e tudo mais, adora futebol, e ele falava assim, do respeito que o Estudiantes merece como instituição, estamos falando de um tricampeão da América, de um ambiente no Estádio Uno que vai estar incrível. Tetra, tri seguido, né, e 4 títulos de Libertadores, 2009, porque teve tri com o pai do Verón, e aí o Verón ganha o 4º contra o Cruzeiro, fora. Então é um time que tem caráter, que tem alma, a gente sabe que essas coisas em várias competições acontecem, né? De ter ali uns caras que você... Bom, esse cara é casca, você precisa respeitar. E o gol no final trouxe uma esperança. Mas uma esperança que deixou de ser só sonho. É uma esperança de confiança, de peito estufado, vamos pra cima. Então, não imaginem um Estudiantes pensando pequenininho, que o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul, e a gente vai ter... Não, vamos pra cima. Só pontuar para devolver para vocês, Bruno, vocês estavam falando do Jorginho, eu acho que hoje é fundamental a presença dele no campo, porque hoje não vai ter a festa de papel prateado equivocada igual o Inter, por exemplo, né? Pelo menos a gente espera, a gente acha que isso não vai acontecer.
E hoje o ambiente que a torcida do Estudiantes promete é justamente isso. Muito próximo do gramado, né, arquibancada, aquele ambiente hostil, aquela tentativa mesmo, né, de tentar ali incentivar, obviamente, os jogadores do Estudiantes, mas de ver ali se tem alguma reação negativa, se a bola queima nos pés dos jogadores do Flamengo. E é justamente por isso que o Jorginho, para mim, é peça fundamental no time do Flamengo. Porque o que ele faz? Ele consegue desacelerar o jogo, a bola não queima, 2, 3 toques na bola, e ele vai conseguindo ali, né, ir mastigando o meio-campo do Estudiantes. Então, por isso que eu acho que é a peça fundamental para tirar essa pressão inicial do Estudiantes, que é o que a gente sempre fala, né? 10, 15, 20 primeiros minutos de um jogo eliminatório de Libertadores. Então, o Jorginho eu vejo como peça fundamental na hora de mastigar ali a bola e tirar a velocidade. E até para devolver para você, Bruno, pegando esse ato falho dos títulos, o pai do Verón faleceu há pouco tempo, Juan Ramón Verón La Bruja, né? Ídolo histórico. O Juan Sebastián Verón, aí mais familiar à nossa geração como grande jogador que foi, presidente, Brujita, ganhou, voltou no fim da carreira, deu o último título da Libertadores em 2009. Então a gente tá falando de um clube que tem muita relação com essa família, é uma beleza, né, nessa relação. A gente fala do Flamengo em relação ao Zico, a gente viu o Jorge dando uma entrevista pra gente aqui com um brasão, com um Zico aqui no peito, do lado do Estudiantes, essa mística da família Verón. Então tem a realidade do futebol e tem a magia da Bruja e da Brujita. Tem, como conquistar. É isso, Jair. Isso é experiência. O que eles fizeram aqui na final contra o Cruzeiro, tem uma pitadinha histórica, mas é outro assunto, que é da final de 68, que é contra o Palmeiras. Mas, Jailson, você estava falando do meio de campo e do ataque, porque ficou essa dúvida do Pedro e do Bruno Henrique. O que é que você acha que é melhor para o jogo de hoje? Então, em relação à característica de jogo, Bruno, tem o seguinte: se o Estudiantes for para cima de tentar fazer a pressão, a gente sempre fala, o Bruno Henrique teria mais espaço para correr e aí poderia ser mais útil. Mas, tecnicamente, na minha concepção, o Pedro vive um momento infinitamente melhor ao que vive o Bruno Henrique. Então, assim, o Bruno Henrique é capitão do time, peça histórica, é ídolo do time do Flamengo, mas eu acho que hoje o Pedro vive o melhor momento tecnicamente. A bola não está morrendo nos pés do Pedro. O Pedro consegue segurar, consegue fazer a parede, consegue fazer o pivô, está fazendo o gol, mesmo tendo perdido aquele gol, mas está fazendo o gol. Então eu acho que hoje eu iria de Pedro como titular. Mesmo essa coisa de, às vezes, existir no inconsciente coletivo, quando você joga fora de casa, não que o Flamengo vai jogar no contra-ataque, mas tem essa velocidade de saída, você acha que isso não pesa pro Bruno Henrique? Então eu acho que não, porque o Flamengo tá jogando com a posse da bola. Não importa se joga dentro ou fora de casa. O time do Flamengo tenta sempre jogar com a posse da bola. Foi assim, por exemplo, contra o Internacional. A gente viu a linha do Flamengo adiantada jogando da mesma forma. Então, eu acredito que você tem que valorizar quem está vivendo o melhor momento tecnicamente. O Bruno Henrique é decisivo, muito, muito decisivo. E ele pode entrar no decorrer da partida e realmente decidir o jogo. Só que eu acho que de saída, quem está vivendo o melhor momento tecnicamente é o Pedro. Bruno? Não tem... Fica um recado ali também no clássico, né? Agora contra o Vasco no empate. Ele vai de Bruno Henrique e depois ele tira e bota o Pedro. Porque as coisas não estavam acontecendo ali. Então acho que eu tô com o Jailson, assim. A situação do Pedro, o momento do Pedro é de muita entrega para a equipe. E fazendo o que o Felipe Luiz gosta. Eu ia te perguntar isso da entrega. E essa história de escalar os dois juntos já não é, deixou de ser um problema. Sim. Faz um tempo já, né? Sim, já faz um tempo já. Mas pensando hoje como o Flamengo ele trabalha com o Lino de um lado e com o Plata, né, também agora do outro, o Arrascaeta, que chega muito à área, é o Pedro. É o Pedro, Silas? É porque também a bola precisa parar lá, como disse o Jailson, né? A bola não queima no pé do Pedro. E vai precisar de um cara para segurar, para dar tempo pro time sair. Espera. O Bruno Henrique é a saída. O Pedro é o cara que vai segurar. E o Pedro dentro da área, ele, até porque ele é mais centroavante, o Bruno é mais beirada e joga também de centroavante. O Pedro é muito mais decisivo ali dentro da área. Então, começa com um e também tem um elemento do temperamento. Bruno Henrique e Plata precisam tomar cuidado, porque são mais explosivos, né? Tem que ter essa preocupação. E os argentinos também estão com a questão da reclamação, Bruno e Mari, por conta do Barros Esqueloto ter reclamado muito do Jailton, o árbitro, que apitou o primeiro jogo do Vélez contra o Racing. Sim. E a expulsão do Magajan, que foi, né? Ficou brigando lá com o Maravilha Martínez, um cartão para cada um. Ele deu uma entrada criminosa depois no jogador do Racing, foi expulso. O Racing ganha no campo do Vélez. E teve a bola que saiu ali. Então, e por essa bola também o Barros Esqueloto ficou reclamando sem fundamento nenhum, né, a reclamação dele. Mas voltando aqui para o Flamengo, é um jogo do emocional, campo é bom, a torcida não entra dentro do campo. Então o Flamengo vai ter que fazer
o que fez o Palmeiras lá no Monumental. Calar a torcida. Porque se o Flamengo fizer um gol, se o Flamengo sair ganhando, eu acho que vai eliminar. Mesmo, Silas. Não tem essa história que o argentino canta até o final? 82 mil pessoas, 86, 4 do Palmeiras e 82 mil pessoas do River. Foi o Gustavo Gomes fazer o gol, silêncio. Quando o Tigrinho, né, o Vitor Roque faz o segundo aí parecia um cemitério. Imagina a hora que começar... Foram voltar faltando 5 minutos para acabar o jogo. Hein, Jailson, Felipe, imagina a hora que começar esse toque e me voe do Jorginho, Saul, Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e Pedro. Que isso? Isso é um cala-boca, hein, Jailson? Hein, Felipe? Sem dúvida. Isso... Aí eu até pego esse gancho para jogar para você. A gente viu um Flamengo que fez uma vantagem mínima pro Inter, e aí todo mundo, poxa, tinha que sacramentar e tal. Aí foi no Beira-Rio, tudo bem, é um confronto entre nacionais, é uma atmosfera boa no Beira-Rio, mas o Flamengo parecia muito tranquilo. Você acha que esse toque me voe, que disse o Bruno, é possível a gente ver aqui, ou essa atmosfera da Argentina vai dar uma tensão extra que talvez complique o Flamengo ter uma postura tão boa, tão calma como foi o jogo da volta com o Inter? Então, eu acho que assim, a questão hoje é o Léo Ortiz também, né? Léo Ortiz é um cara que também sai muito bem, Léo Pereira, a dupla de zaga do Flamengo está acostumada com esse tipo de jogo. Então, assim, o Estudiantes obviamente vai tentar adiantar e vai tentar fazer a linha de pressão. E o Flamengo pode usar algo que já vem fazendo também durante o Campeonato Brasileiro e algumas outras competições. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Vamos ver, então, como o Flamengo vai jogar, né? Provavelmente essa deve ser a escalação para a partida de hoje. No gol, Rossi. Na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Nas laterais, Alexandro e Varela. Olha, será que vai voltar o Alexandro nessa partida? Vamos ver, hein? No meio de campo, à espera da volta do Jorginho, de Arrascaeta e Saul. Nas pontas, Samuel Lino, Plata e na frente, Pedro. E um detalhe importante, hein? O Flamengo, tendo o retorno do Jorginho, volta a ter aquele meio de campo que todo mundo gostou de ver jogar, né? Jorginho, Saul e o Arrascaeta. Vamos ver o que vai acontecer. Agora falando sobre os palpites para essa partida entre Estudiantes e Flamengo. O Mengão precisa somente do empate, que estará classificado para a semifinal da Copa Libertadores da América. Meu palpite é Flamengo 2, Estudiantes 1. Coloca aí nos comentários seu palpite. Vamos ver quem vai acertar. Eu acho que o Mengão vence lá na Argentina e se classifica para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Deixa aí o seu palpite nos comentários, lembrando a você que aqui no nosso canal vamos ter o pós-jogo do Flamengo. Então fica ligado, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Assim que acabar o jogo, vamos estar trazendo todas as informações e que seja a repercussão da classificação do Mengão. Tamo junto, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.